Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso preparatório para a consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort. Neste curso você aprenderá tudo o que é necessário para se consagrar à Virgem Maria e se tornar um verdadeiro devoto. Então, parabéns para você, que bom que você está aqui. Você não está aqui por acaso. Talvez tenha até acessado este vídeo sem nem saber do que se trata, mas pode ter certeza, não é coincidência. É Deus mesmo que te trouxe aqui para te dar este presente, esta graça de pertencer inteiramente a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Existem muitas consagrações a Nossa Senhora, mas esta é a verdadeira devoção, a total consagração, segundo aquilo que nos pede o próprio Deus. Você entenderá durante este curso que a Virgem Maria não é apenas importante para a nossa salvação, mas é necessária. Ela não é o nosso Salvador, mas por meio dela e somente dela que nos vem Jesus, que nos traz a salvação. E aí a primeira coisa é justamente entender por que me consagrar à Santíssima Virgem, segundo este método específico, ensinado por São Luís Maria Grignon de Montfort. Não foi São Luís que inventou esta consagração. Essa consagração existe de forma imemorial, há séculos e séculos e séculos, há milênios, por que não dizer assim, mas as informações eram muito dispersas. Tinha uma informação aqui, uma informação ali, e aí lá no século XVIII, São Luís Maria Grignon de Montfort compilou todas essas informações, reuniu todos esses ensinamentos, escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é este livrinho aqui que nós vamos utilizar, e nos dá essa riqueza, esse tesouro da verdadeira devoção à Virgem Maria. E aí os motivos que nos levam a esta consagração, já neste início, são dois. Primeiro, entendermos como é que podemos usufruir de fato da mediação da Virgem Maria, que, como eu acabei de dizer, não é apenas importante, mas necessária para a nossa salvação. Se eu perguntasse a você que está aqui me assistindo, você é devoto de Nossa Senhora? Sim, tenho certeza que você responderia sim. Mas o que é que faz um verdadeiro devoto? Não sei. Como que a Virgem Maria media a graça de Deus, porque ela é sim a medianeira de todas as graças? Como é que eu faço para usufruir de tudo aquilo que a Virgem Maria tem para me dar, para me trazer do céu? Talvez você não saiba, como 99% das pessoas que se dizem devotos de Nossa Senhora, infelizmente não sabem. E aí o que acontece? Acontece aquilo que a própria Virgem Maria disse a Santa Catarina Labouré, lá no ano de 1830. A Virgem Maria, na imagem de Nossa Senhora das Graças, apareceu a Santa Catarina Labouré, lá no ano de 1830. E quando a Virgem Maria apareceu a Santa Catarina viu que a Virgem Maria, naquela imagem de Nossa Senhora das Graças, que você conhece com certeza, a Nossa Senhora está com os braços abertos, né, com seu manto azul e branco, alguns raios saindo das suas mãos. Nossa Senhora das Graças é assim, você conhece com certeza. E Santa Catarina percebeu que das mãos de Nossa Senhora, alguns daqueles raios estavam acesos, daqueles raios de luz, e outros raios estavam apagados. E aí Santa Catarina perguntou à Virgem Maria: mãe, por que desses raios de luz apagados? A Virgem Maria respondeu: estes raios de luz que estão apagados são as graças que Deus já me deu para eu distribuir para os meus filhos, mas eles não vêm pegar. E muitas vezes não vêm pegar porque não sabem como recorrer à Virgem Maria. Então, neste curso nós vamos aprender este conhecimento que nos transforma, que nos leva a aproveitar, a usufruir de fato da mediação da Virgem Maria, que, repito, não é apenas importante, mas necessária para a nossa salvação. Deus não faz qualquer coisa à toa. Se Ele escolheu vir a nós exclusivamente, unicamente por meio da Virgem Maria, é porque nós precisamos da nossa mãezinha para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então, este é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que, através dessa consagração, nós damos um aval, uma autorização formal à Virgem Maria para que ela atue na nossa vida mais efetivamente. No final do curso, inclusive, eu vou te ensinar, você assina um documento autorizando Deus a agir na sua vida por meio da Virgem Maria. E Deus que nos respeita,
Deus não é um ditador que nos obriga, que nos oprime, que impõe sobre nós a sua vontade. Deus não é assim. Deus nos convida. E muitas vezes, se nós não autorizamos a ação de Deus na nossa vida, ele deixa de fazer muitas coisas que são necessárias para nós, para nos levar neste caminho até o céu. Então, por meio desta consagração, nós aprenderemos a usufruir da mediação da Virgem Maria, a receber todas as graças que Deus tem para nos dar, não deixar nada passar, nada ficar de lado, e ao mesmo tempo autorizaremos. Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Pela Virgem Maria, nossa mãe, eu confio no Senhor. Eu não tenho medo de ser inteiramente de Deus, como a Virgem Maria, como a minha mãezinha é inteiramente de Deus. E aí, como se dará o curso? Como eu acabei de dizer para você, através da leitura deste livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é o nome do livro, e o autor é São Luís Maria Grignon de Montfort. Se você digitar no Google, não tem erro. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e o autor é São Luís Maria Grignon de Montfort. Existem outros livros que não têm nada a ver. Então, cuidado. Por exemplo, Flávio, eu tenho aqui na minha casa o livro Consagração a Nossa Senhora, do Padre João. Pode ser esse? Não, meu filho. Não, minha filha. Eu tenho aqui Orações da Devoção Mariana. Posso usar esse livro? Não. É um livro específico, que traz um conteúdo específico. Essa não é uma consagração qualquer. É uma consagração específica, como eu acabei de dizer. A total consagração, a verdadeira devoção, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. Existem muitas editoras diferentes que publicaram este livro. Este livro é da editora Vozes, que é o que eu mais gosto. Este aqui é da capinha azul, mas tem um outro da capa avermelhada, que é até mais barato. Este livro é baratinho, você encontra em qualquer livraria católica, na sua cidade, se houver, pela internet. Então, adquira este livro para que você possa fazer essa preparação e receber este tesouro maravilhoso da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A outra consideração que eu quero fazer com você é que nós nos localizaremos durante este curso pelos números do parágrafo, dos parágrafos do tratado. Não sei se dá para você ver, mas este livro, ele é numerado nos parágrafos. Cada parágrafo tem um número. 1, 2, 3, 4, até o 273, que é o último parágrafo. Então, não nos localizaremos pela página. Página você esquece. Por quê? Porque a página varia de acordo com o tamanho do seu livro. Este meu livro aqui é uma edição de bolso. Ele é pequenininho. Talvez, se você comprar um livro maior, que haverá mais páginas, com letras maiores, as páginas vão variar, obviamente. Então, esqueça de página. Não nos localizaremos pelo número da página. Nos localizaremos pelo número do parágrafo. Os parágrafos são numerados mais ou menos parecido com os capítulos da Bíblia. Sabe, a Bíblia tem aqueles números grandes ali dos capítulos. No tratado também é assim. Então, quando eu disser para você, por exemplo, número 14 do tratado, não é página, não é. Página você esquece. É número do parágrafo. Parágrafo número 14, que, como eu disse, vai do número 1 até o número 273. E aí eu vou fazer vários vídeos para vocês aqui, para irmos gradativamente. Não adianta eu explicar tudo de uma única vez, despejar sobre você todo o conhecimento da verdadeira devoção, porque você não aprenderia tudo, aquilo que aprendesse, né, inevitavelmente se esqueceria. Então, nós vamos gradativamente aprendendo, né, passo a passo. Tudo será ensinado no seu devido tempo, né, na sua velocidade correta. Eu já tenho um itinerário para seguir. Como eu disse, né, eu dou este curso há mais de uma década. Então, pode ficar tranquilo que tudo será ensinado. A outra coisa muito importante que eu quero falar com você também, que além de ser missionário, eu, Flávio Andrade, também sou teólogo, bacharel em teologia católica. Então, eu tenho muita firmeza daquilo que eu estou ensinando aqui, que eu vou ensinar para você. Pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado.
Neste curso, eu tenho certeza que você verá muitas coisas novas que você nunca aprendeu na catequese, que você nunca aprendeu na sua vida de católico, mas tudo é de acordo com aquilo que nos ensina a igreja. Por isso, eu tenho muita tranquilidade, muita firmeza de ensinar o que eu estou ensinando. Graças a Deus, eu já tive e tenho oportunidade de pregar com a presença de sacerdotes, com a presença de bispos. Tudo que eu falo aqui, eu tenho total tranquilidade de pregar, porque não é nada da minha cabeça. Pode ter certeza absoluta que durante todo este curso eu não vou ensinar uma única vírgula apenas da minha cabeça. Tudo está de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica. E se é a Igreja Católica que nos ensina, nós podemos ficar totalmente tranquilos, porque essa é a verdade. Mas aí, como eu disse, nós distribuiremos este tratado em 6 metas de leitura. Você já pode começar a fazer a sua leitura hoje. Este vídeo que eu estou gravando aqui é um vídeo de introdução. Não usaremos, né, o tratado em si, até porque eu tenho que te dar tempo para fazer a leitura, mas também não precisa ler todo o tratado. A sua primeira meta de leitura é até o número 59 do tratado. Qual o número 59? Então pode começar hoje a fazer a leitura até o número 59 do tratado, que no segundo vídeo, este é o vídeo 1, no segundo vídeo eu vou trazer aí sim a explicação do número 1 ao 59. Então, qual que é a meta de leitura? Até o número 59. É da página? Não, do parágrafo. E aí você vai lendo, anotando as suas dúvidas. Já já eu vou trazer o vídeo aula 2. Quando você assistir o vídeo aula 2, você vai responder ali a grande maioria, se não a totalidade das suas dúvidas. Lembrando sempre 2 pontos muito importantes. O nosso objetivo aqui não é nos tornarmos doutores em Mariologia, conhecedores de todos os mistérios de Nossa Senhora, não é isso. Se fôssemos fazer um curso dessa forma, o nosso curso demoraria 20 anos, 30 anos, não é? Então não é o nosso objetivo. Não dará, obviamente, para aprendermos tudo o que há para se aprender a respeito de Nossa Senhora. O nosso objetivo aqui é nos tornarmos verdadeiros devotos. Então, sempre que você fizer a leitura, São Luís Maria Grignion de Montfort, que escreveu este tratado, ele era um grande teólogo, inclusive candidato a doutor da Igreja, e, além disso, um grande apaixonado pela Virgem Maria, um grande poeta. Então, você verá aqui no livro que, muitas vezes, ele se demora nos floreios, nos rodeios, nas poesias, cantando os louvores da Virgem Maria. Tudo isso você lê, mas não precisa se aprofundar, senão você vai delongar muito e vai encher muito a sua cabeça de uma forma que você não vai conseguir absorver tudo e vai acabar se confundindo. Então, faça também uma leitura de uma forma mais seletiva. Você precisa aprender a peneirar. Então, eu li aqui o número do tratado. Nossa, isso aqui de fato é realmente muito importante. É indispensável para eu me tornar um verdadeiro devoto da Virgem Maria. Aí você para, você lê de novo, uma vez, 2 vezes, assiste o vídeo, assiste outra vez. Mas naquele número que você está passando aqui, não, isso aqui é mais um floreio. Isso aqui é mais um acréscimo que não é tão importante, não é tão necessário. Aí você lê e passa adiante, para você não se demorar muito, não se prender muito e acabar se perdendo. A outra coisa muito importante a respeito desta consagração: cuidado com o efeito telefone sem fio. Você com certeza já brincou alguma vez dessa brincadeira do telefone sem fio. O que é o telefone sem fio? Eu falo uma verdade para uma pessoa aqui no ouvido. Eu falo rapidamente, às vezes de uma forma distorcida, não é? Propositadamente. E aquela informação vai passando na roda, vai passando, de um por um, de um por um. E quando chega no final, na última pessoa, a informação está totalmente distorcida. Então, cuidado com este efeito telefone sem fio em relação à consagração à Virgem Maria. Por quê? Porque existem muitas pessoas que fazem uma preparação mal feita, que fazem uma preparação corrida, de qualquer jeito, que não se dedicam, e às vezes são pessoas até mesmo mal intencionadas, que saem falando asneiras, que saem falando absurdos a respeito da consagração e que não são ensinamentos de São Luís. Eu mesmo, como eu disse, nessa
mais de uma década que eu dou essa formação, já ouvi pessoas dizendo, né? Nossa, Flávio, porque a partir da consagração é um fato. Você precisa vender tudo e dar aos pobres. Eu recebi, inclusive, mensagem de parentes de pessoas que se consagraram. Nossa, Flávio, conversa com fulano de tal, porque ele é pai de família, não é? Ele tem os filhos, a esposa para criar, e ele quer vender tudo para dar aos pobres, porque ele se consagrou. É isso que São Luís está nos ensinando. Não é isso que São Luís está nos ensinando, não. Tem nada a ver com o ensinamento de São Luís. Você vai continuar com a sua vida, com as suas posses, com o seu trabalho, do mesmo jeito. Já ouvi outras pessoas dizendo, nossa, Flávio, porque a partir da consagração é proibido. É proibido mulher usar calça. A partir da consagração, mulher é obrigatório usar somente saia. Isso não tem nada a ver, isso é da cabeça, é fábula, é invenção das pessoas. Não é ensinamento de São Luís. E se não é ensinamento de São Luís, não é da verdadeira devoção. Então, cuidado, a partir de hoje, tudo que te falarem, inclusive eu, tudo que te falarem a respeito da consagração precisa estar no tratado, que é o ensinamento oficial de São Luís Maria Grignão de Montfort. Então, por exemplo, vou te ensinar aqui a respeito da renovação da consagração. Todo ano nós precisamos renovar essa consagração, certo? É verdade, sim. Em qual número do tratado que está? No número 233. Está no número 233 do tratado, no parágrafo 233? Sim, então é ensinamento de São Luís. Ponto final. Se não está, é fábula da cabeça das pessoas, não dê ouvidos. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de nós passarmos à Virgem Maria, a devoção à Nossa Senhora, primeiro você precisa aprender sobre o nosso Salvador e sobre no que consiste a nossa salvação. Aliás, eu não tenho dúvida, eu não tenho sombra de dúvidas de que aquelas pessoas que não reconhecem a necessidade da Virgem Maria é porque não fazem a menor ideia de quem é o nosso Salvador e de no que consiste a nossa salvação. Porque a partir do momento que você entende minimamente quem é o nosso Salvador, no que consiste a nossa salvação, neste processo de alcançarmos a salvação que é gratuita da parte de Deus, mas que precisa ter uma contrapartida da nossa parte, a partir do momento que você entende minimamente essas duas verdades, é impossível você não entender a necessidade da Virgem Maria. Então, preste bastante atenção, porque esses dois pontos são fundamentais para toda a caminhada da nossa preparação. Então, a primeira coisa, quem é o nosso Salvador? Se eu perguntasse a você, nós estivéssemos aqui nesse diálogo, você responderia, é Jesus. Existe salvação fora de Jesus? Não. Existe outro Salvador além de Jesus? Não. Existe outra forma de nos vir a salvação do céu que não seja Jesus? Não. Somente por Jesus nos vem a salvação. Ele é o único Senhor e Salvador, não há outro. Nós precisamos ter muito bem fundamentada, convicta esta verdade indiscutível da nossa fé. O nosso único Senhor e Salvador é Jesus. Em nenhum outro a salvação a não ser nele. Não há nenhuma outra forma de ser salvo que não seja em Jesus. Ponto final. Agora, quem é Jesus? O nosso Salvador. O nosso Salvador é Jesus, perfeitamente Deus, mas, ao mesmo tempo, perfeitamente homem. Já já eu vou desenvolver aqui este raciocínio com você, mas guarde isso. Quem nos salva não é um espírito que está lá na eternidade, no céu. É um homem. Em Jesus nós temos perfeitamente Deus Filho, perfeitamente o Verbo divino, mas nós temos um homem de forma perfeita. É este homem que nos salva. Um homem judeu do século I, Jesus de Nazaré, que nasceu no ano 1, no século I, filho da Virgem Maria, que viveu na Galileia, que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré. Este é o nosso Salvador. Parece ser uma coisa óbvia, mas muitas pessoas, às vezes até de forma inconsciente, pensam no Verbo, Deus Filho, Espírito, e não é um Espírito que nos salva, e eu vou te ensinar por quê. O que é que Jesus veio fazer aqui no meio da humanidade para nos salvar? Jesus veio reparar a ofensa que nós havíamos cometido contra Deus, não é isso? Jesus veio
nos redimir, veio reparar a ofensa. Nós tínhamos ofendido a Deus. Ele veio reparar essa ofensa e restabelecer a nossa amizade com Deus. É assim que Jesus nos salva. Agora, acontece que a gravidade da ofensa é diretamente proporcional à dignidade da pessoa ofendida. A gravidade da ofensa é diretamente proporcional à dignidade da pessoa ofendida. O que quer dizer isso? Se eu encontro uma pessoa pela rua, uma pessoa que eu nem sei quem é, e cometo uma ofensa contra ela, é errado? Claro. Devo fazer isso? Claro que não. É pecado? Sim. Mas a gravidade é de um tamanho pequeno, digamos assim. Eu nem conheço a pessoa. É diferente, por exemplo, se a minha mãe entrar por uma porta ali, ó, e eu disser, ô, sem vergonha, chata, safada. Você já imaginou eu dizendo isso para minha mãe? A gravidade é muito maior, infinitamente maior, né? Gigantesca. Por quê? Porque a dignidade da minha mãe em relação à minha pessoa é muito maior do que daquela pessoa que eu nem conheço, que eu encontrei simplesmente pela rua. E a gravidade da ofensa cometida contra Deus, que é literalmente infinito. Uma ofensa cometida contra Deus, que é infinito, é igualmente uma ofensa infinita. Então, nós, seres humanos, que somos finitos, que somos limitados, nunca seríamos capazes, jamais, de reparar nós mesmos a ofensa cometida contra Deus. Ele é infinito, é uma ofensa infinita. Impossível. Impossível de ser reparada pelos homens. Se todos os seres humanos da face da Terra, de todos os tempos, se flagelassem, se penitenciassem, que todos nós fôssemos pregados na cruz, que todos nós fôssemos martirizados, que vendêssemos tudo, não é, que dessemos aos pobres, que passássemos a vida toda fazendo penitência, oração, seria uma grande oferta, seria uma grande reparação, mas não seria uma reparação infinita. Infinita, como a ofensa infinita cometida contra Deus. Então, por isso, para nós, homens, é impossível nós nos salvarmos. Nunca, sem o auxílio de Jesus, conseguiremos ou conseguiríamos nos salvar. É somente Jesus, que é Deus. Em Jesus, você sabe muito bem disso, não é? Nós temos ali a pessoa de Deus Filho, o verbo divino, o Logos de Deus. E sendo Deus, ele é infinito. Então, se ele é infinito, ele consegue oferecer uma reparação infinita contra a ofensa infinita. Então, somente o verbo, Deus Filho, é capaz de reparar desta forma esta ofensa cometida contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, o verbo lá na eternidade, antes da encarnação, ele era um espírito. Lá na eternidade, Deus Filho, o verbo, antes da encarnação, ele não poderia oferecer um sacrifício em nome da humanidade. Ele não é homem. Não era. Antes de se encarnar, não. Então, do que adiantaria ele oferecer um sacrifício infinito em nome de si mesmo? Não é homem. Dá um exemplo para você entender melhor o que eu estou dizendo. Suponhamos, Deus nos livre, que o Brasil entre em guerra com o Japão. Aí o Brasil está lá guerreando com o Japão, e bomba para lá, bomba para cá, e aquela confusão toda. Aí o presidente do Japão conversa com o presidente do Brasil e diz o seguinte: se um brasileiro, nascido aí, gente daí, sangue do sangue de vocês, natural do Brasil, se ele vier aqui publicamente e pedir desculpas para mim e para a nação japonesa, eu perdoo vocês, fim da guerra, acabou, não tem mais conflito. Este é o combinado. Se o presidente do Japão dissesse dessa forma, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger poderia ir lá pedir perdão para os japoneses? Não, ele não é brasileiro. O Donald Trump poderia ir até o Japão pedir desculpa para os japoneses? Não, ele não é brasileiro, tem que ser alguém daqui. Tem que ser gente da nossa gente, sangue do nosso sangue. Então, Jesus,
Antes da encarnação era o Verbo, Espírito. Antes da encarnação, ele não poderia oferecer um sacrifício, uma reparação em nome da humanidade, porque ele não era humano. Não era. Se ele se fez carne, é porque não havia se feito antes. Lá no céu, ele era apenas um espírito. E não é um espírito que nos salva, é um homem. Jesus de Nazaré, do século I, do ano 1, que nasceu da Virgem Maria, que caminhou entre nós. Este é o nosso Salvador. E aí sim, ele se encarnando, sem deixar de ser Deus, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Aí sim, sendo Deus, ele consegue oferecer um sacrifício infinito, mas em nome da humanidade, porque ele é um ser humano. Vou explicar para você de outra forma para ficar ainda mais clara a nossa explicação. Quando que Jesus nasceu? No ano 1, no século I, nasceu em Belém, viveu em Nazaré. Então, nós já refletimos, e essa é uma verdade indiscutível da nossa fé, que fora de Jesus não há salvação. Não existe outro Salvador a não ser Jesus. Então, fora de Jesus não há salvação. Antes de Jesus, havia salvação? Não. Se não existia Jesus, e eu acabei de dizer que fora de Jesus não há salvação, antes de Jesus não havia salvação, antes do século I, antes do ano 1, não havia salvação porque Jesus não existia. Se já existisse salvação antes de Jesus nascer, Jesus não precisaria ter nascido, não precisaria ter se encarnado. Jesus não veio aqui passar o tempo. Jesus não veio aqui porque ele estava entediado no céu, não tinha o que fazer. Vou lá tirar férias no meio dos homens. Claro que não, Jesus veio aqui com um propósito muito bem definido. E ele veio porque antes dele nascer, e quando foi que ele nasceu? No ano 1, no século I. Antes do século I, antes do ano 1, não havia salvação. E aí eu te pergunto, antes do século I, antes do ano 1, não existia Jesus. Mas já existia o Verbo Divino? Sim ou não? Já existia Deus Filho? Sim ou não? Sim. Deus Filho é Deus, e portanto ele é eterno. Existe desde sempre para sempre. E aí 2 mais 2 são 4. Se eu usar minimamente o meu raciocínio, a minha inteligência, eu consigo concluir. Se antes do século I, do ano 1, não havia salvação, mas antes do século I, do ano 1, o Verbo Divino já existia, então eu concluo que não é o Verbo Divino que me salva. Não é. Em Jesus, nós temos perfeitamente o Verbo Divino, perfeitamente Deus Filho. Mas é Deus encarnado, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É um homem que nos salva, que não veio pronto do céu, que não estava pronto no céu. Se ele estivesse pronto como Salvador lá no céu, encarnado, ele não precisaria ter vindo aqui fazer este teatro. Não foi teatro que Jesus fez. Como eu acabei de dizer, ele veio com um propósito muito bem definido. Então, vá aguardando essas questões para já você entender qual é a necessidade da Virgem Maria. E aí partimos então para a encarnação do Verbo, o Verbo que desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Se fez porque não havia se feito. Ele não era homem no céu. Ele se fez a partir da Virgem Maria. E como se deu isso? Está na Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 35. Em Lucas capítulo 1, nós encontramos ali o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Abra e leia na sua casa. E aí o arcanjo aparece e diz, eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, etc, etc. E a Virgem Maria responde, como se dará isso? Eu não conheço um homem. E o anjo responde, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, olha só o versículo 35. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E aqui está um ponto importantíssimo. O arcanjo Gabriel não disse que o ente santo, que Jesus, vai nascer em ti. O arcanjo disse, vai nascer de ti. Isso faz total diferença. Porque nascer em ti significa que ele já estaria pronto lá no céu, veio, foi introduzido, enxertado na barriga da Virgem Maria, como um hospedeiro, passou um tempo ali numa hospedaria, tirando férias, fazendo um teatro,
e nasceu da Virgem Maria. A Virgem Maria não teve qualquer participação, simplesmente deu à luz algo que já estava pronto. Isso seria nascer em ti, mas não foi isso que o arcanjo Gabriel disse. O arcanjo Gabriel disse: o ente santo, Jesus, o Salvador da humanidade, vai nascer de ti. Vai nascer de ti. Isso significa que a Virgem Maria não apenas gestou o Senhor Jesus por 9 meses, mas gerou o Senhor Jesus. É isso que você vai encontrar aqui no tratado, no número 17, número parágrafo 17, que eu já quero até ler com você. Vou adiantando aqui, ó. Parágrafo 17 do tratado nos fala que Deus Pai transmitiu a Maria a sua fecundidade, na medida em que podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Está aqui no número 17 do tratado. Então, Deus, o Pai, que gera o Filho na eternidade, de uma forma que nós não entendemos, o Pai confere à Virgem Maria a sua fecundidade na medida que suporta, que compreende, que comporta uma simples criatura, para que ela, a Virgem Maria, pudesse gerar o Filho, o mesmo Deus, no tempo, para que ele se fizesse homem, para que ele se tornasse, ele não era ainda, para que ele se tornasse o nosso Salvador. O nosso Salvador nos vem a partir da Virgem Maria. É isso que está na Bíblia, em Lucas 1,35, é isso que está no tratado, no número 17, que eu acabei de ler com você. E aí vem um outro ponto importantíssimo, que também é doutrina, é dogma de fé, verdade de fé da Igreja Católica. Não se pode atribuir qualquer coisa, qualquer ação, qualquer feito a uma natureza apenas de Jesus em detrimento, em separação da outra. Essa é uma heresia condenada pela Igreja chamada nestorianismo, lá do princípio do cristianismo. Você não pode dizer, por exemplo, neste momento é mais Deus que agiu em Jesus. Agora é a humanidade de Jesus. Você não pode dizer isso. Porque se você ousasse cair nessa heresia, você chegaria à conclusão que na cruz não foi Deus que morreu. Deus não morre. E se não foi Deus que morreu na cruz, o sacrifício não foi infinito para reparar a ofensa infinita cometida contra Deus. E se a reparação não foi infinita, nós ainda não estamos redimidos. Nós ainda não estamos salvos. Olha a gravidade de você separar as duas naturezas de Jesus. Isso é uma heresia chamada nestorianismo. E isso vale para toda a vida de Jesus. Então você não pode, por exemplo, dizer que na cruz quem morreu foi só o homem Jesus. Nada disso, essa é uma heresia. Na cruz quem morreu foi Jesus. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E da mesma forma, quem nasceu da Virgem Maria não foi apenas o homem. Você não pode separar as duas naturezas. Quem nasceu da Virgem Maria foi Jesus. Perfeitamente homem, mas perfeitamente Deus. Nasceu dela. Não apenas nela, como eu acabei de falar com você, do arcanjo Gabriel. Então a gente já começa a entender. Se eu não tenho salvação fora de Jesus, se Jesus é meu único salvador, em nenhum outro a salvação a não ser nele, e eu só tenho Jesus, o nosso salvador, por meio da Virgem Maria, sem a Virgem Maria eu não tenho salvação. Ela não é a salvadora. O salvador é Jesus. Mas sem a Virgem Maria eu não tenho Jesus. E sem Jesus eu não tenho salvação, portanto, sem a Virgem Maria eu não tenho salvação. Esse é o nosso Salvador, homem. Sem entender quem é o nosso Salvador, você não vai entender a necessidade da Virgem Maria. E o outro ponto que eu disse para você ainda há pouco é entender quem é o nosso Salvador, entender no que consiste a nossa salvação. Porque a nossa salvação é um processo, há algo que eu preciso fazer. E nós também podemos concluir isso de uma forma muito clara, muito rápida. E eu pergunto a você, se dependesse só de Deus, todas as pessoas iriam para o céu, sim ou não? Claro que sim, óbvio que sim. Você acha que Deus, nosso Pai, que nos ama,
que mandou, que enviou o seu Filho único para nos salvar. Ele, Jesus, que assumiu toda essa vergonha, todo este sofrimento em prol da nossa salvação. Se isso ainda não é suficiente para te provar que Deus quer com todas as forças do seu coração que cada um de nós se salve, se isso não é suficiente para te provar, o que será? Então, se dependesse só de Deus, todos nós iríamos para o céu. Agora, efetivamente, de fato, todas as pessoas vão para o céu? Infelizmente, não. Sabemos como o próprio Senhor Jesus nos fala no Evangelho. O caminho que leva para a salvação é estreito, a porta é apertada. E raros são os que passam por essa porta da salvação. São poucas pessoas que se salvam. Isso é bíblico, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. E largo é o caminho, espaçoso, a porta está escancarada para a perdição. E muitos são os que aí passam. São Padre Pio, de Pietrelcina, você conhece com certeza, dizia que ele tinha medo de não haver espaço no inferno para comportar tantas pessoas dessa geração que vão para lá. São Padre Pio dizia isso, tinha medo de não haver espaço no inferno. Então, se dependesse só de Deus, todas as pessoas iriam para o céu. Mas, efetivamente, nem todas as pessoas vão para o céu. Então, por que não depende só de Deus? E se não depende só de Deus, depende de quem? De nós. Há algo que nós precisamos fazer. Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, dizia: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Há algo que eu preciso fazer para que a salvação alcançada uma vez por todas por nosso Senhor Jesus Cristo aconteça na minha vida. A salvação é individual, guarda isso. A salvação é individual. Deus não vai chegar no final dos tempos, ou nessa nossa caminhada, e julgar de forma generalizada, e salvar ou condenar de forma generalizada. Ah, todo mundo que está aqui à esquerda, ali, todo mundo que nasceu em Minas Gerais vai para o céu. Todo mundo que nasceu na Bahia vai para o inferno. Todo mundo que nasceu em São Paulo vai para o purgatório. Não é assim, não é. A salvação é individual. Eu preciso que a salvação conseguida por Cristo para todos, ele conseguiu para todos, que ela aconteça individualmente na minha vida. Senão, eu não vou para o céu, apesar de Cristo já ter alcançado a salvação. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. E o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, eu vou ensinar para você o que não é o certo, o que é o errado. O errado. Você primeiro vai aprender o que é errado, para você saber distinguir, e depois você vai aprender o certo. Os protestantes que nasceram de Lutero, Martinho Lutero, você já ouviu falar com certeza, não é? Foi um dos pais do protestantismo que fez aquela lambança, aquela reforma protestante, lá em 1517. Os filhos de Lutero acreditam na salvação de uma forma totalmente diferente, errada. Porque Lutero, que era um monge católico, ele começou a refletir sobre isso. Eu preciso ir para o céu. Eu só tenho uma vida, eu só tenho uma chance. Não dá para eu chegar no final da vida e falar com Deus: Nossa, Senhor, me perdoe, desta vez eu errei. Deixa eu voltar lá no início e viver tudo novamente. Não tem jeito. Quem acredita em reencarnação são os espíritas. Nós cremos que só há uma vida, nós só temos uma chance. Então, é uma coisa muito séria. Eu não posso me enganar, me equivocar no caminho. E aí Lutero começou a pensar sobre isso e falou: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Com aquela soberba toda dele, com aquela confusão toda dele. Tanto é que ele fez essa lambança, essa reforma protestante, né, que desencadeou nessa bagunça que nós vemos aí, mais de 48 mil denominações protestantes que existem. Atualmente existem mais de 48 mil denominações protestantes, de tanta divisão, de tanta separação, de tanta confusão que existe entre os protestantes. Mas aí Lutero pegou o que está na Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 17.
desconsiderou todo o restante da Bíblia. Desconsiderou todo o resto. Pegou um único versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo vive pela fé. E disse, é aqui. A salvação é isso. O justo vive pela fé, então basta apenas eu crer que Jesus pode me salvar, que eu já estarei salvo. É assim que os protestantes entendem a salvação. Os protestantes, vindos de Lutero, entendem a salvação de uma forma jurídica. Por exemplo, eu, Flávio, devo aqui 10 mil lá no banco. Não tem como pagar. Alguém vai lá e paga o banco, aquela dívida desapareceu e não tem mais nada com isso. O banco não tem qualquer poder sobre mim, eu posso continuar com a minha vida normalmente, não tenho nem que dar satisfação para ninguém. Viva a sua vida, já está pago. Já está pago. É assim que os protestantes entendem a salvação, de uma forma jurídica. Você com certeza já ouviu os protestantes dizendo, né? Ah, Jesus já pagou. O preço já foi pago. Jesus já pagou na cruz. Eu vivo a minha vida do meu jeito, não estou nem aí, não preciso buscar as virtudes, não preciso fazer boas obras, não preciso buscar a santidade. Viva a sua vida do jeito que você quiser. No final de tudo, a pergunta é, você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Ou seja, você acredita que ele pode te salvar? Não é o que Lutero pegou? Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo vive pela fé. A fé apenas, sem obras, sem contrapartida. Você acredita que Jesus pode salvar? Acredito. Então viva a sua vida do seu jeito, do jeito que você quiser, sem buscar santidade, sem fazer boas obras, sem buscar as virtudes. No fim da vida, Jesus aparece como uma fada madrinha, com a sua varinha de condão. Pim! Tá salvo. Você acredita que eu posso te salvar? Sim. Pim, tá salvo. Você acredita que eu posso te salvar? Sim. Pim, tá salvo. E todo mundo vai para o céu. Se essa verdade, se essa consideração absurda fosse a verdade, se essa consideração absurda fosse a verdade, você não precisaria da Virgem Maria. Você precisaria da Virgem Maria para quê? Você precisaria da intercessão dos santos para quê? Você precisaria dos sacramentos para quê? Por isso que os protestantes não acreditam em nada disso. Você vai falar de Virgem Maria, de sacramento, eles não acreditam. Não acreditam em purgatório, não é? Porque o purgatório, para eles, tiraria o mérito da salvação conseguida por Jesus, do sacrifício de Jesus, como se estivesse faltando alguma coisa ao sacrifício de Jesus. Jesus já pagou o preço. Eles falam assim, não é? Mas acreditam nessa salvação de uma forma jurídica, que não precisa de contrapartida. Meu Deus do céu! Ele rasgou o resto da Bíblia, desconsiderou o resto da Bíblia. Mais famoso aí, mais conhecido, digamos assim, a carta de São Tiago. A fé sem obras é morta. Ou de tantas outras passagens, eu gosto muito da primeira carta de São João, quando São João nos fala, aquele que diz estar em Cristo, viva como ele viveu. Senão você é mentiroso. Aquele que afirma estar em Cristo, viva como ele viveu. É pela minha vida que eu mostro, que eu provo, que eu manifesto a minha adesão a Jesus. Porque falar é muito fácil, falar até papagaio fala. Se eu treinar um papagaio para falar eu creio em Jesus, ele vai falar. Então dizer simplesmente, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho fé, mas continuar com a sua vida no chiqueiro, no pecado, afastado de Deus, isso qualquer um faz. Assim até o demônio pode ir para o céu. Você acha que o demônio não sabe que Jesus existe, que Jesus é Deus? Pode ter certeza, o demônio tem muito mais fé que você e eu juntos. A fé não é crer em Deus, que ele existe. O demônio sabe muito melhor que eu e você que Deus existe. Pode ter certeza disso. E ele está salvo, muito pelo contrário, está condenado eternamente. Porque não adianta falar, eu tenho que viver, eu tenho que externar, eu tenho que me conformar. Aquela minha fé precisa acontecer na minha vida e transformar a minha vida, senão ela é falsa, ela é morta, como nos ensina São Tiago. E a outra forma absurda dos protestantes enxergarem a salvação
são aqueles que descendem de João Calvino, os calvinistas. Acabei de falar dos luteranos, de Lutero, agora os calvinistas. João Calvino, o pai da predestinação errada. Como é que João Calvino enxergava a salvação? Ele dizia, e eles acreditam nisso até hoje, que Deus, antes de criar os seres humanos, determina, estabelece, predestina cada ser humano para o céu ou para o inferno. E coloca uma marca, um selo. Céu, inferno. Então, vamos lá dar um exemplo para você aqui. O Joãozinho, Deus criou o Joãozinho. E colocou nele lá, céu. Colocou um carimbo nele, céu. Predestinou. O Joãozinho pode viver do jeito que ele quiser. Pode rezar ou não rezar. Pode casar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pode viver nas virtudes e viver nos pecados. Ele vai para o céu porque ele tem a marca. Foi predestinado. E ao mesmo tempo, Deus criou a Mariazinha e colocou nela uma marca, inferno. Predestinou a Mariazinha para ir para o inferno. Determinou antes mesmo da criação da Mariazinha que ela vai para o inferno independentemente do que ela fizer. E aí a Mariazinha pode buscar as virtudes, pode rezar, pode buscar a santidade, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa que busca a Deus, que crê, que acredita, que vive no amor. Não interessa, ela vai para o inferno porque Deus estabeleceu. Olha que insensatez, olha que absurdo, que loucura. Da mesma forma, se essa insanidade fosse verdade, você precisaria da Virgem Maria para quê? Você precisaria dos santos, da intercessão, dos sacramentos, da igreja. Para quê? Você não precisa. A sua vida não está no seu controle. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem liberdade de escolha. Deus já determinou. Que absurdo! Eu não quero jamais conviver com um Deus deste. Que tristeza, um Deus injusto, que não leva em consideração o que as pessoas fazem, mas julga de forma autoritária, você vai para o céu, você vai para o inferno, não estou nem aí. Ha, 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 ha. É claro que nós sabemos que isso é um absurdo, que essa não é a verdade. Então eu trouxe para você aqui primeiro as 2 considerações protestantes, as 2 formas erradas de olharmos para a salvação. Agora eu vou trazer para você a forma católica, a forma certa daquilo que nós precisamos fazer para que a salvação alcançada por Cristo, uma vez por todas, para que ela aconteça de forma individual na minha vida. A salvação é individual. Por isso que muitas pessoas não se salvam, porque não tomam posse da salvação alcançada por Cristo. Cristo alcançou a salvação e oferece para nós. Se eu aceito, eu preciso corresponder. E é isso que eu vou trazer para você aqui agora, e que está na palavra de Deus. Pode pegar aí na sua casa, por favor. Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leia comigo aí na sua casa. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Está aqui a chave da salvação, a resposta. O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, nós conseguimos identificar aqui que a salvação, este processo de salvação, porque a salvação é um processo gradativo. Ninguém está salvo, ponto final. Como os protestantes acreditam. Os protestantes luteranos acreditam, inclusive, que a partir do momento da salvação, que é um ato isolado, puf, aceitei Jesus, estou salvo, puf, nada pode tirar a sua salvação. Inclusive, eu vi recentemente aqui na internet, não vou citar o nome, de uma cantora gospel protestante, muito famosa, que pregava, estava nos palcos, cantando louvores a Deus. E agora ela se tornou prostituta de luxo. É isso mesmo que você entendeu. Ela era cantora gospel,
protestante, cantava louvores a Deus, abandonou e se tornou agora prostituta de luxo. E aí você pensa, nossa, porque ela, né, se perverteu e abandonou a fé. Nada disso. Eu vi uma entrevista dela recentemente num podcast e o entrevistador, dizendo para ela, nossa, mas você, que contradição, você era cantora gospel, cantava louvores a Deus, e agora é prostituta de luxo, você não tem medo de ir para o inferno? Ela dizendo, não, porque eu creio que Jesus pode me salvar. Eu aceitei Jesus e Jesus já pagou o preço. Então eu continuo sendo de Deus, a salvação já é minha, ninguém pode tirar minha salvação, eu posso viver como eu quiser, sendo prostituta de luxo, que ainda assim, quando eu morrer, Jesus aparece com uma fada madrinha, com uma varinha de condão, pim, você vai para o céu. Olha que insanidade, que insensatez. Isso eu não estou inventando, são fatos. Uma concepção, um entendimento totalmente passivo da salvação. O que é passivo? Que eu não preciso fazer nada, que eu sento e espero. Mas pelo que nós acabamos de ler aqui, e eu já expliquei para você, nós entendemos claramente que a salvação não é assim, a salvação é ativa. Há algo que eu preciso fazer, que você precisa fazer, senão você não vai para o céu. E o que é que eu preciso fazer? Está aqui. Olha só. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscar é um verbo ativo. Se eu estou aqui falando com você, ali do outro lado da rua tem um copo de água que já eu quero tomar. Se eu ficar aqui, vem copinho, vem aguinha, vem com Flávio, de tio Flávio, vem. E ficar esperando cruzar os braços, o copo com água vai vir até mim? Não. Eu preciso buscar sair do meu lugar de comodismo, do meu lugar parado, estagnado, e ir atrás. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos. Está aqui, ó. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que interessante. Se a salvação fosse um fato isolado, puf, todo mundo está salvo, eu não estaria morto, eu estaria vivo. Já estou vivo e salvo, passaporte carimbado para o céu. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Você está morto. Estáis mortos e a vossa vida está escondida. Aquilo que está escondido precisa ser procurado. Olha mais uma vez o verbo ativo. Se eu tenho alguma coisa aqui na minha casa, ontem eu fui levar minha filha para a escola, minha filha mais velha, ela também usa óculos, e ela perdeu os óculos. E a gente naquela correria toda, o sinal da escola batendo, o horário se cumprindo ali, mas ela que não consegue estudar sem os óculos, não tinha como ir. E o que a gente teve que fazer? Procurar. Revirei a casa toda aqui naquela correria, eu e ela, chamei minha esposa, vamos nos ajude aqui. E a gente procurou até encontrar. É ativo. Estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Olha só o que Cristo fez. Cristo, de fato, pagou o preço. Ele conseguiu para nós a salvação. Ele já fez essa reparação infinita contra a ofensa infinita que nós havíamos cometido contra Deus. Jesus já resolveu tudo. Mas ele não nos dá a salvação de bandeja. Não nos dá a salvação de mão beijada. Não é isso que está escrito aqui. Ou então a Bíblia está errada. Vamos rasgar a Bíblia. Por fogo. Porque poderia dizer, né? Fica tranquilo. A sua vida está reservada comigo. A sua vida está guardada comigo e eu vou te dar. Toma aqui a sua vida. Toma aqui a salvação. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Estáis mortos. Eu já redimi vocês lá na cruz. Mas a sua vida, você quer ela? Você quer a sua vida eterna?
Você quer a sua vida eterna, ela está escondida com Cristo em Deus. Se está escondida, nós precisamos ir atrás, procurar, ter atitude e procurar até achar. Não é procurar, deixa eu ver, deu certo, não deu certo. A nossa meta de vida, desta vida que passa, precisa ser encontrar a vida eterna. Estais mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. É somente quando Cristo, vossa vida, aparecer, que nós vamos aparecer com ele na glória. E o que é que significa este Cristo aparecer? É somente o retorno glorioso de Jesus? Nada disso. Não é sobre isso que São Paulo está dizendo, apenas sobre isso. Não é. Porque se fosse, eu sento, cruzo os braços, espero. Eu sei que Jesus vai voltar um dia mesmo. Eu estou morto, minha vida está escondida com Cristo. Quando ele aparecer na sua glória, um retorno glorioso, eu vou aparecer com ele na glória e todo mundo vai para o céu e o inferno não existe e todo mundo vai ser salvo e ponto final. É assim? Não. Não é este aparecer do retorno glorioso de Jesus apenas dele que São Paulo está nos dizendo. É do aparecer na minha vida. Lembra do que eu acabei de dizer? A salvação é individual. Eu não consigo te salvar. Nem Deus consegue te salvar sem ti, não. Não foi isso que eu disse no início? Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, Deus que te criou sem ti, para te criar não precisou da sua ajuda. Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Eu preciso que Cristo apareça. E o que é Cristo aparecer? É apenas fazer boas obras? Não. Os espíritas também fazem boas obras, mas os espíritas não herdarão o reino dos céus. Quem acredita em reencarnação e não acredita que Cristo é o Salvador, não herdará o reino dos céus, mas eles fazem boas obras. Cristo aparecer é só fazer penitência? É só fazer sacrifícios? Não. Os budistas têm uma vida de ascese, de restrições, mas quem acredita que Buda é o Salvador não vai para o céu. É só Cristo que salva. Então, Cristo aparecer vai muito além disso. Cristo aparecer é me tornar filho de Deus. É o que São João nos fala no Evangelho, capítulo 1. Aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de sermos co-herdeiros de Cristo. A única forma, guarda isso na sua cabeça, a única forma de eu entrar no céu é se quando eu morrer, eu estiver na porta do céu, o Pai olhar para mim lá de longe e falar, quem está aí? É Jesus? É meu filho? Pode entrar, filho. Pode entrar. A casa é sua. Essa é a única forma de eu ser salvo. Se quando eu morrer, eu ainda for o Flávio, e na porta do céu, o Pai olhar e disser, é o Flávio, felizmente ele vai dizer, aqui você não pode entrar. Porque o Flávio é pecador. O Flávio não merece o céu. O Flávio merece o inferno. A única forma de eu entrar no céu é se eu for totalmente cristificado, transformado em Jesus Cristo. É isso que consiste, é nisso que consiste a salvação. Então, o processo de salvação, que é um processo ativo da minha parte, eu preciso fazer alguma coisa. O processo de salvação nada mais é do que o processo de cristificação. E para eu ser cristificado, para que Cristo seja tudo em mim, eu preciso da Virgem Maria. Porque não existe Jesus, que é o meu único Senhor e Salvador, sem a Virgem Maria. Nós já não aprendemos sobre isso? Deus nos deu seu Filho de outra forma que não seja pela Virgem Maria? Não. Não. Ele poderia, sim, poderia, ele é Deus, mas ele não quis nos dar Jesus, nos dar o Salvador, de outra forma que não seja pela Virgem Maria.
E uma vez que ele escolheu assim, assim foi, assim é, assim será sempre. Tanto o Jesus histórico, de 2000 anos atrás, como o meu Jesus individual, porque a salvação é individual. Aquela salvação alcançada uma vez por todas precisa acontecer individualmente na minha vida, senão eu não vou para o céu. Então, repito, o processo de salvação é um processo de cristificação, que assim como a gestação de um bebê, acontece gradativamente. Então, nesta vida, você quer ir para o céu? Nesta vida, nós precisamos ser gestados na Virgem Maria. O caminhar para o céu, o caminhar para a santidade, nada mais é do que eu ser gestado na Virgem Maria. Eu estou no útero da Virgem Maria. E o dia da minha morte, nada mais vai ser do que a Virgem Maria me dando a luz. Eu passo a vida sendo gestado na Virgem Maria. E no dia da minha morte, a Virgem Maria, a minha mãe, me dá a luz para a vida eterna, para a vida definitiva. É isso que Deus preparou para nós. Essa é a maravilha. Essa é a grandeza de todo o plano, de todo o projeto de salvação de Deus para mim e para você, meu irmão. Por isso, mais uma vez, eu te digo, glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus pelo seu sim. Hoje, você deu um grande passo rumo à sua salvação, rumo a esta vida nova que Deus tem para você. Muito mais cheia de graça, muito mais feliz. Pode ter certeza disso. E aí, para nós encerrarmos essa primeira aula, mais uma vez eu quero falar com você sobre o tratado. Não precisa ser unicamente da editora Vozes. Este é da editora Vozes, que é o que eu mais gosto. Mas você pode comprar da Cleofas, Arca de Maria, e etc, etc. Tem tantos. Me fugiram aqui os nomes, mas tem muitas editoras. Te aconselho a não comprar da Paulus Paulinas. Se você já tem, fazer o quê? Pode usar esse mesmo, não é? Mas o tratado da Paulus Paulinas é muito ruim. Não gosto dele, não. Melhor que eu gosto da Voz. Pode comprar de outra editora? Pode. Paulus Paulinas, você evita. Compre o seu tratado, é baratinho, e você vai fazer a leitura. Esse é o nosso combinado. Do número 1 até o 59 do parágrafo. Não é página. Você vai ler do número 1 até o 59, porque na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou trazer para você a explicação até o número 59. E aí pode ficar tranquilo, que a gente vai gradativamente, pouco a pouco, explicando tudo que precisa ser explicado para você conseguir se consagrar. E aqui eu abro um parênteses, talvez seja a sua dúvida, não é? Que a consagração pode ser feita em qualquer lugar. Então, você pode fazer a sua formação aqui virtual e se consagrar na sua paróquia. Se consagrar nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar onde houver Santa Missa, eu vou ensinar ao longo do curso, obviamente, você consegue se consagrar aí na sua paróquia. A total consagração, a verdadeira devoção à Virgem Maria. Então, aproveite, se dedique, vai valer a pena. É uma vida nova que Deus tem para te dar. Então, faça a leitura e no próximo vídeo a gente continua os nossos estudos. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal, acione o sininho para você ficar atento aí às próximas postagens, aos outros vídeos, aos outros ensinamentos. Se inscrevendo no canal, você também contribui com a evangelização. E, por favor, compartilhe com os nossos irmãos, compartilhe com os seus amigos essa riqueza da verdadeira devoção à Virgem Maria. Tem muitas pessoas por aí que nem sabem que essa consagração existe, que nem sabem dessas maravilhas. Olha só neste vídeo, quantas coisas maravilhosas eu trouxe para você, quantas informações valiosíssimas eu trouxe para você. Então, por favor, compartilhe este vídeo com os nossos irmãos. E também quero pedir a você encarecidamente, me ajude a evangelizar, me ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Eu vou deixar para você aqui as formas de fazer a sua doação, transferência, depósito, Pix, qualquer valor vai me ajudar muito.
Tem tanta coisa que a gente precisa fazer para evangelizar, para alcançar cada vez mais pessoas, para levar a verdade da fé aos nossos irmãos, para salvar almas. E às vezes a gente não consegue fazer por falta de dinheiro. Então, aquilo que talvez para você seja muito pouco, para mim é tudo o que eu preciso. Eu vou deixar para você aqui as formas de fazer a sua doação, depósito, transferência, Pix. Qualquer valor vai fazer muita diferença, pode ter certeza disso. Te agradeço, vou rezar por você para que Deus te abençoe cada vez mais. Então, beijão para você, estou ansioso aqui pelo próximo vídeo. Te espero, reze por mim e pela minha família, por favor, e nos vemos no vídeo aula 2. Fique com Deus!